Olá, eu sou o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje nós teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais especificamente, essa aula é destinada aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba. Hoje que eu me refiro é dia 31 de maio de 2020 e trata-se da nossa 10ª EBD Online, a nossa 10ª Escola Bíblica Dominical Online. Estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e trataremos hoje do capítulo de número 30, acerca das censuras eclesiásticas. Comecemos pela seção de número 1. O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Vamos destacar a primeira parte da redação desta seção, que é esta que você vê na sua tela. O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja. Estamos acostumados, ou muito acostumados, a visualizar as ações de Jesus Cristo associadas com certos momentos. Lembramos de milagres estrondosos, como Pedro caminhando sobre as águas. Lembramos de seu sacrifício na cruz, o sacrifício de Jesus. E lembramos de sua triunfante ressurreição. Mas devemos lembrar de que Jesus Cristo agora governa seu povo, sua igreja, pessoalmente. Há fundamentos bíblicos para isso. Eu cito 2. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então Cristo, ele reina. Isso está registrado na primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, verso 25. E outro texto. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses capítulo 1, verso 18, que retrata a realidade de que Cristo é o cabeça da igreja. O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, instituiu um governo nas mãos oficiais dela. Vamos destacar agora a segunda parte desta sessão, que trata acerca da instituição de um governo através de oficiais. Vamos ver os fundamentos bíblicos para isso. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar mestres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. Na igreja, há uma hierarquia de funções, não de valor. Embora sejamos todos iguais quanto irmãos e irmãs, Deus distribuiu dons em sua igreja, delegando funções para seu melhor desenvolvimento. Há vários tipos de visão de liderança. O mundo vê a liderança como um tipo de privilégio. A igreja, diferentemente, vê como um serviço. Essa imagem aqui, tanto quanto traduz a visão do mundo, um tipo de relação piramidal, onde aqueles que governam, que estão acima, não carregam peso nos ombros, tendo uma função diferente dos demais. Esta é a visão mais voltada para o mundo. A igreja vê a liderança como um serviço. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, o objetivo das funções destes irmãos que assumiram liderança, como apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, que também são mestres, é o objetivo de servir os demais, desempenho do seu serviço, que é a edificação do corpo de Cristo. Esse destaque que está aí na sua tela. Sempre é bom repetir, então nós vamos repetir um dado para não esquecer, que é uma possível objeção, aquela que certa vez eu visitei em outro estudo.
alguém pode dizer, isso não vai contra o chamado sacerdócio de todos os cristãos? O conceito de sacerdócio de todos os cristãos remete à ideia de que todos os cristãos possuem acesso a Deus. Essa foi a contribuição de Lutero, demonstrar que o catolicismo não poderia designar alguém como sacerdote. Todos, homens, mulheres e crianças, têm o mesmo acesso a Deus em Cristo. Assim, o conceito sacerdócio de todos os cristãos está mais voltado ao estado em que Cristo nos colocou em Deus. É mais soteriológico, por assim dizer. Temos igual acesso a Deus em Cristo. O que esta redação está tentando deixar claro é que todos nós temos o mesmo estado, temos o mesmo acesso a Deus. E o cunho desta expressão, sacerdócio universal de todos os cristãos, ou sacerdócio universal de todos os crentes, tem um destaque mais soteriológico. O que é soteriológico? Vem de soteriologia, que é a doutrina que trata acerca da salvação. Então, um aspecto diferente do assunto que nós estamos tratando. A distribuição de dons na igreja é um outro tipo de assunto. Diferente do soteriológico, ele é eclesiástico, tem a ver com eclesiologia, que é a doutrina acerca da igreja. A distribuição de ofícios entre a igreja está associada às funções do corpo de Cristo. Ou seja, todos têm o mesmo acesso a Deus, mas nem todos na igreja têm as mesmas funções. Retomando ao nosso assunto que trata de ofícios, quero destacar que João Calvino, em suas Institutas, ou os seus livros chamados Instituição da Religião Cristã, no seu livro 4, no capítulo 3, apresenta a definição de 4 ofícios. Então, para Calvino, devem existir 4 ofícios: doutores, pastores, presbíteros e diáconos. A igreja presbiteriana, ela possui um entendimento diverso de Calvino. Ela, em vez de possuir 4 ofícios, ela entende 3 ofícios. Isso está no artigo 25 da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana. São eles: ministros do Evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Então, a Igreja Presbiteriana, segundo o seu artigo 25, possui 3 ofícios. Tratemos do primeiro, ministro. Segundo a CI/IPB, que nada mais é do que uma abreviação da Constituição, por isso CI, da Igreja Presbiteriana do Brasil, por isso IPB, CI/IPB, segundo este documento, o ministro, cujo cargo e exercício são os primeiros na Igreja, deve conhecer a Bíblia e sua teologia. É por isso que na Igreja Presbiteriana o encargo de pregar o Evangelho é do ministro. Ele é responsável pelo púlpito. Aqui há alguns dados importantes acerca de como a Igreja Presbiteriana entende o ofício do ministro. O ministro, dentre os demais oficiais, é o único do qual é exigido teologia. Por quê? Porque ele precisa estar preparado para assumir o púlpito. É dele a responsabilidade de pregar o Evangelho no culto solene, dele e de nenhum outro mais. E por ser de sua obrigação esta tarefa, a Igreja Presbiteriana exige que os seus ministros possuam um preparo teológico. Ele é responsável pelo púlpito. Quem prega na Igreja Presbiteriana é o ministro. Todos aqueles que pregam ou podem vir a pregar que não seja o ministro, pregam segundo a sua concessão e responsabilidade. Portanto, a Igreja reconhece no ministro o ofício responsável pelo púlpito. O púlpito é de responsabilidade do ministro. O pastor é um dom para suprir uma necessidade de conhecimento de Deus da Igreja. Veja lá o texto de Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento.
Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Por isso, uma das principais funções de um pastor presbiteriano é o ensino. A docência está sobre os seus ombros e ele deve ser cobrado de acordo com o ensino bíblico, conforme reza a Constituição da Igreja Presbiteriana e conforme o entendimento bíblico acerca do pastorado. Apenas o ministro também cabe celebrar os sacramentos, que são batismo e ceia. Aqui há o batismo infantil, então quem administra o batismo, seja ele infantil, seja batismo de adulto, conforme você vê nestas duas imagens, é o ministro. E apenas ao ministro cabe celebrar a ceia do Senhor, assim como você também está vendo aí uma ilustração de uma ceia do Senhor feita em tempos passados. Passemos a tratar do ofício de presbítero. A palavra presbítero é um claro estrangeirismo em nossa língua portuguesa. A palavra vem do grego presbíteros, que está aí em grego no meio da sua tela. Presbíteros é comumente traduzida por ancião. Então, uma palavra presbítero, da onde se origina o nome presbiteriana, é uma palavra que foi transliterada, ou seja, traga do estrangeiro, de um outro idioma, do grego, e ela guardou o seu som. Por isso não é algo muito natural da nossa língua, presbítero. Geralmente nós usamos isso voltado mais ao meio religioso, diferente da palavra ancião, que agora também, em nossa época, se transformou em um tipo de linguagem arcaica. Quando foi, por exemplo, a última vez que você utilizou a palavra ancião para se dirigir a alguém? Enfim, de qualquer forma, aqui está o entendimento etimológico da palavra, ou seja, do que significa a palavra presbítero, que é ancião. Os anciãos, presbíteros mais velhos, ganhavam o respeito da comunidade pela sua participação responsável. Atualmente, o entendimento reformado do presbiterato é bem expresso pela liturgia da Igreja Presbiteriana da Escócia de 1562, redigida pelo reformador John Knox, considerado pai do presbiterianismo. Os presbíteros devem ser homens de boa vida e boa conversação, sem culpa e sem suspeita, cuidadoso para com o rebanho, sábio e sobre todas as coisas temente a Deus. Os presbíteros participam do governo juntamente com o ministro. Então, nesse desenho aqui, nós temos dois presbíteros e um ministro ao centro, para simbolizar aí o governo que exerce na Igreja Presbiteriana. Eles formam o conselho, o primeiro concílio imediato que atende à Igreja. Geralmente, os presbíteros estão em maior número que o ministro. Uma igreja presbiteriana pode ter mais de um ministro, como a igreja presbiteriana pode ter vários presbíteros, a depender da quantidade de membros. Mas quem efetua o governo da igreja são os presbíteros, juntamente com o ministro. Passemos a tratar do ofício de diácono. Diáconos, a palavra grega, ou a palavra diácono, vem do grego diáconos, que significa servo. Um diácono, ele serve, ajuda a servir. Por exemplo, a ação do diácono está relacionada a alguns itens na igreja presbiteriana. A arrecadação de ofertas para fins piedosos. Quem recolhe essas ofertas são os diáconos, que organizam a entrada das ofertas e dízimos que a igreja recebe. Ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. São os diáconos que são responsáveis pelo braço que se estende para atender a sociedade de forma solidária. São os diáconos que devem estar tendo cuidado com os membros que estão com suas dificuldades, aí simbolizado por um pedinte, por uma pessoa enferma, por um cadeirante.
A ideia aqui é que os diáconos são o braço social da igreja. Isso não quer dizer que cada membro não possa vir fazer a sua parte, mas que em se tratando de igreja, a igreja se move socialmente através da junta diaconal. Os diáconos também estão ligados à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. São os diáconos que procuram cuidar da preservação tanto do imóvel da igreja, as suas questões prediais, quanto também dos trabalhos que a igreja executa normalmente, como o culto e as aulas da EBD, da Escola Bíblica Dominical, quando estão no exercício do templo. Então, eles são responsáveis pela boa convivência. O diácono irá coibir qualquer excesso, por exemplo, uma pessoa que fica saindo da sala ou alguém que fica no estacionamento. Os diáconos têm o dever e obrigação moral de redirecionar essa pessoa para a sua devida sala, e essa pessoa, em contrapartida, tem o dever de obedecer o diácono. Exercer também a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. O diácono ele tem esse olhar mais aguçado para estes serviços da igreja, como eu disse há pouco. Uma fala importante de Charles Hodge, teólogo presbiteriano: nós sustentamos que Cristo tem, em sua infinita sabedoria, deixado sua igreja livre para modificar seu governo de acordo com seus princípios gerais, como pode melhor se adequar às circunstâncias nas épocas e nações. Hodge dá esta contribuição porque alguns podem pensar: puxa, Calvino entendia 4 ofícios, nós, entretanto, usamos 3. Quem está certo, quem está errado? A ideia não é de certo e errado, mas sim da melhor adaptação possível da igreja ao país a qual ela se encontra e as circunstâncias onde ela se encontra. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela entende que esses 3 ofícios são a expressão mais adequada para a pregação do Evangelho em nosso solo brasileiro, devido aos vários motivos que podem estar expressos nos seus documentos. A questão, então, não é bem de certo ou errado, mas da liberdade que Cristo confere à sua igreja para adaptar seu trabalho ao Evangelho ao lugar onde está. Retomando ao texto de nossa sessão, nós vamos destacar a terceira parte da redação desta sessão, que trata-se acerca do governo distinto da magistratura civil. E aqui cabe uma nota histórica. A Confissão de Fé de Westminster enfatiza a divisão entre igreja e Estado. Historicamente falando, a Igreja da Inglaterra, apenas pelo período da Revolução Puritana, que é compatível com o momento histórico da construção dos símbolos de fé, experimentou esse distanciamento do Estado, o qual está sendo referido nesta sessão. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que a Igreja da Inglaterra, por pouco período, pôde experimentar um pouco desta divisão de religião e Estado. Creio que você já deve saber que a Igreja da Inglaterra é a Igreja Anglicana e que a Igreja Anglicana é uma igreja estatal, mas durante o período que corresponde à Revolução Puritana, o período onde é construído a Confissão de Fé de Westminster, a Inglaterra não teve a religião ligada ao Estado. Foi um breve período. Mas aqui apenas uma nota histórica da importância que a Confissão de Fé de Westminster deu a este dado, a fim de registrar que o ideal é que a Igreja e o Estado estejam separados. Seção de número 2. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu, no céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou cancelar pecados, de fechar esse reino em penitentes, tanto pela palavra quanto pelas censuras, de abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Vamos examinar esse texto um pouco de perto e creio que podemos fazer algumas observações para facilitar o entendimento desta questão. Estamos vendo que
O destaque desta seção é o poder de reter ou cancelar pecados, de fechar esse reino a impenitentes. O que significa isso? Bom, podemos tentar aqui esquematizar uma maneira de entender a nossa seção. Então, poder de reter ou cancelar pecados e o poder de fechar esse reino impenitentes é uma coisa só. Devemos entender isso não como duas coisas distintas, mas como uma ênfase. Então, isto é uma coisa. Reter pecados e fechar é a mesma coisa. Do outro lado, do lado direito, nós temos dois tipos de caminho que isso pode fazer acontecer, pela palavra e pelas censuras. Então, para esse primeiro momento, vamos assumir que o poder de reter ou cancelar pecados e fechar esse reino impenitentes é uma coisa só. E que essa uma coisa só pode ser executada por dois caminhos diferentes, ou pela palavra ou pelas censuras. Estes três textos que estão em sua tela, eles têm em comum que tratam do mesmo assunto, de reter pecados, de fechar e desligar. São os únicos três do Novo Testamento que tratam deste episódio. Então vamos observar aqui uma ênfase. Veja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Perceba a ênfase, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Isso está em Mateus 16, capítulo 16, verso 19. O outro texto, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Veja a expressão recorrente que ocorreu no texto acima, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. E agora, a contribuição do Evangelho de João. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Estes três textos tratam basicamente do mesmo assunto. A ideia de que os oficiais podem fechar ou abrir portas. Pode ligar e pode com isso desligar. A principal pista para entendermos o que esses textos em conjunto significam, encontramos no próximo texto. Então, o próximo texto que eu irei mostrar, ele toca no que estes três querem dizer. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes o que estavam entrando. Este é um texto que nos ajuda a entender aqueles outros dois. Note que os fariseus, eles são descritos porque eles têm a chave da ciência, ou a chave do conhecimento. Os fariseus possuíam a chave do conhecimento. Conhecimento o quê? Acerca de Deus. Porque apenas eles poderiam instruir o povo, dando conhecimento da Bíblia. E por eu dizer que apenas os fariseus podiam fazer isso, eu estou transportando todos nós ao momento antes da crucificação de Cristo. Estamos nos transformando aqui em contemporâneos do nosso Senhor. Estamos vivendo a sua época. Então, para aqueles que viviam na época de Cristo, apenas os fariseus tinham conhecimento bíblico. Quem mais além deles poderia ter? O romano? Poderia. O grego? Muito menos. Apenas os judeus tinham instrução bíblica, ou as instruções acerca do Redentor, da necessidade de uma redenção, do pecado, da necessidade de um Messias. Por isso que é dito que eles tinham a chave do conhecimento de Deus. Como a única possibilidade de salvação é através do conhecimento bíblico, a partir do momento em que eles não ensinavam corretamente, fechavam as possibilidades das pessoas encontrarem a Deus. A igreja, agora é nosso momento atual, a igreja, ao excluir a pessoa de ter acesso à palavra de Deus, cerceando a sua participação pela censura, automaticamente fecha o reino de Deus para essa pessoa. Então a igreja, ao excluir essa pessoa do seu rol de membros, ela está afastando essa pessoa do céu. Sem acesso a Cristo pela palavra, não poderiam ter seus pecados perdoados. Sem acesso à igreja pela comunhão com os demais, encontravam as portas do céu fechadas. Então,
meus irmãos e irmãs. É através da pregação que as pessoas podem ter acesso a entrar no reino dos céus. E é através do não acolhimento da palavra que a porta é fechada. Por isso, alguns textos se referem à possibilidade de pregação como uma porta aberta. Antes de avançarmos, prestamos atenção neste primeiro parágrafo que está aí no visor na parte de cima. A pregação que faz a pessoa ter acesso a Deus. Se a pessoa não acolhe a Cristo pela pregação bíblica, ela não tem como conseguir se aproximar de Deus. Lembre-se do Evangelho de João no capítulo 3. Aquele que não nasceu de novo pela água e pelo Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, o Espírito ele vem, mas através da pregação da palavra. Então a pregação é fundamental. Sem a pregação, o reino dos céus está fechado. Sem a pregação, pecado nenhum é perdoado, porque não há regeneração sem a presença da pregação juntamente com a ação do Espírito. E aí agora sim nós podemos avançar e ver que alguns textos bíblicos se referem à possibilidade da pregação como uma porta aberta. Então vamos lá, pelo menos esses 3 textos, né? Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Veja a palavra porta aí. Em Atos capítulo 14, verso 27. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Mais uma vez a expressão porta como sinônimo de pregação da palavra. Colossenses capítulo 4, verso 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Abra a porta à palavra. Mais uma vez, a ideia de pregação como abrir as portas. Considerações acerca desses assuntos. Algumas denominações não praticam a disciplina eclesiástica. Outras, se possuem alguma diretriz sobre o tema, não aplicam por motivos N. Estão negligentes quanto a isso. A disciplina eclesiástica foi deixada por Cristo por uma necessidade real. Não é possível negligenciá-la sem perder algo com isso. Portanto, meus irmãos e irmãs, o que eu quero enfatizar com este estudo é que a nossa Confissão de Fé de Westminster enfatiza a necessidade da censura eclesiástica. Existem inúmeras denominações que não praticam mais a disciplina eclesiástica. Agora, ao não fazer isso, desprezam um dispositivo que o Senhor delegou à sua igreja. No próximo estudo, nós vamos estar falando sobre o que pode se perder com a falta de execução da disciplina. Nós terminamos por aqui e quero deixar de novo o lembrete a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas tratados. Estamos disponibilizando um e-mail para contato. Está aí embaixo na tela, ipbitaquaresponde@gmail.com. Portanto, estamos aí deixando de passagem essa abertura para que você possa tirar sua dúvida, fazer uma pergunta, para que nós possamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Que Deus em Cristo possa te abençoar e que possamos ambos trabalhar numa igreja saudável com o exercício da disciplina eclesiástica. Que Deus muito nos abençoe. Amém e amém.